Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação entre memória e a insulina. Como esse canal aqui, ele é um canal para vestibulandos, universitários, né? Porque tem dicas de estudos e etc. Então, a memória é fundamental, né? Para os estudantes. A memorização das coisas. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas antes de começar, eu quero falar pra vocês. Vou pedir pra vocês. Gente, se inscrevam no canal pra vocês receberem mais vídeos, tá? Que são educativos, que são informativos, para vocês fazerem parte dessa comunidade que visa levar conhecimento para as pessoas e ajudar aí os estudantes, né, com as suas rotinas diárias de estudos e também serem aprovados, né, em curso se eles querem, ou mesmo em concurso público. Mas principalmente para pré-vestibulandos, tá? Pré-vestibulandos, isso. Mas sempre há uma intersecção, né, ali entre concurseiro mesmo ali e o pré-vestibulando, né? Então, é isso. Então, vamos começar. Primeiro, vou falar um pouco sobre a memória, né? Sobre a memória. A memória ela não é bem um lugar no cérebro, mas tem ali umas regiões do cérebro que elas são apontadas como as regiões responsáveis pela memorização, tá? Então isso significa que a capacidade de memorizar, do cérebro memorizar é gigantesca. Porém, nem sempre a gente memoriza o que a gente quer, né? É verdade. Por quê? Porque existem vários fatores envolvidos na memorização. Eu descobri que um desses fatores é a insulina. Eu estava vendo um documentário, né? E aí ele estava falando sobre a memória. Então eles falaram um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da insulina e a memorização. Para a gente memorizar as coisas, é preciso que haja uma relevância para o cérebro. Então, o cérebro tem que achar aquilo relevante, não é você. Tipo assim, eu acho aprender japonês, os ideogramas e tudo, nossa, eu acho sensacional, eu acho assim, muito relevante. Mas e o seu cérebro? Ele acha relevante? Você tem que fazer com que ele ache que seja relevante memorizar aquilo, guardar aquilo para longo prazo, né? Claro, cada pessoa tem um tipo de memorização, tem um jeito de memorizar, mas no geral a memória ela funciona de um jeito padronizado, né? Então, claro, tem as pessoas que memorizam tudo muito rápido e memorizam, né? Normalmente essas pessoas elas têm uma memória de curto prazo muito ampla, né? Então, por exemplo, se a capacidade do cérebro de memorizar palavras, por exemplo, no curto prazo é de 5 palavras por minuto, né? Vamos dizer assim. É só de 5 palavras, se você pega uma lista de palavras e começar a ler elas para memorizar, e em seguida, depois que você terminar essa lista, vamos dizer que tinha 50 palavras, e você vai falar as palavras aleatoriamente, provavelmente você vai lembrar de 5 palavras. Então, né, é difícil. Mas, enfim, voltando, que precisa ser relevante para o cérebro. Então, normalmente, para você memorizar, você precisa dar uma certa importância para aquilo.
mas de forma que o seu cérebro entenda essa importância. Tá? Não é você falar assim, do nada, isso aqui é importante pra mim, então eu vou memorizar. Não. Normalmente você precisa repetir aquilo e você precisa associar a algo que já exista para você memorizar de forma efetiva, dependendo do que você quer memorizar, né? Mas se você associar algo que você já utiliza diariamente, porque aquilo já foi armazenado na sua memória, vai ser como um imã que vai puxar essa nova informação para o seu cérebro. Então ficará memorizado lá, né? Isso é muito interessante. Então, a relação entre memória e insulina é a seguinte. A insulina, ela manda para o cérebro informações que permite com que ele memorize as informações. Então, a insulina, ela tem, assim, nossa célula tem os receptores de insulina. E esses receptores, das células, elas deixam a insulina entrar, né? Faz com que a insulina entre, né, dentro da célula e com que ela atue no nosso organismo. A insulina, ela atua no armazenamento de glicose. Então, a insulina, ela permite com que a glicose entre na célula e seja armazenada na forma de glicogênio, no fígado ou no músculo, normalmente. E, além disso, a insulina, ela tem essa informação que o cérebro precisa, ela tem uma informação, tá? Que o cérebro precisa para reter informações na memória, né? Então, o que acontece? Só que essa insulina, ela só funciona quando ela entra dentro da célula, tá? Então, é assim. As células, elas recebem essa insulina, tá? Ela tem lá os receptores, né? Então, abre e aí a insulina entra. O que acontece? A insulina, ela vai executar a função normalmente, que é de armazenar essa glicose, né? Que é de transformar essa glicose em glicogênio. Mas, assim que ela entra na célula, ela também envia essa mensagem para o cérebro, tá? Ela envia a mensagem para o cérebro de que, naquele momento, ele está tendo a capacidade de armazenar aquelas informações que estão circulando ali nas regiões do cérebro que são receptoras, que são responsáveis pela memória, né? Que é a região anterior do neocórtex cerebral, né? A região aqui frontal. E tanto que aqui a atenção está relacionada com a memória, que também fica bem próximo, né, dessa região, que você precisa de atenção também para memorizar as coisas, né? Você está falando no geral, assim, né, que a atenção está muito relacionada com a memorização. Então, é isso, né? E eu achei super interessante. E o que a gente pode pensar sobre isso? A gente pode pensar que se a nossa memória depende da insulina para ser efetiva, a gente precisa cuidar muito para não desenvolver diabetes, né? E as pessoas que têm diabetes, que já nascem com diabetes, né? Que é a diabetes tem a mielite insípidos. Então, a gente tem que cuidar muito bem, né? Pra gente não vir a desenvolver uma diabetes, né, no caso. Por quê?
Porque a diabetes, ela impede com que as células recebam essa insulina. E a insulina, ela só envia a informação para o cérebro quando ela está dentro da célula, né? Então, é muito importante isso. A pessoa, quando ela é diabética, ela pode reduzir muito a sua capacidade de memorização, tá? Principalmente se ela não sabe, né, que é diabética e não faz o tratamento. Claro que tem a medicação, né, que vai fazer com que as células voltem a ter a sensibilidade à insulina que antes perdera, né? Mas não é como antes, né? Então é muito importante que haja aí uma ponderação, né, no consumo de carboidratos simples e o açúcar refinado, para que a sua memória seja plena. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí suas dúvidas, comentários sobre isso.